Somos apresentados ao enigmático Alucard, em comunicação com a organização Hellsing. A Hellsing solicita um relatório da situação. Em um cenário noturno, com casas ao fundo, Alucard hesita por um momento e responde com um desdenhoso desculpe. Em seguida, vemos Alucard olhando para a lua cheia, e ele poeticamente declara que estava admirando a lua. A Hellsing, ignorando seu sarcasmo e contemplação, o lembra da seriedade da missão, afirmando que dependem dele naquele momento, mesmo reconhecendo a beleza da noite. A imagem de Alucard sob a luz da lua reforça sua natureza noturna e poderosa. Somos transportados para um vilarejo remoto na Inglaterra, em uma quarta-feira, 14 de junho, mostrando a paisagem tranquila do local. Em seguida, vemos a igreja, que será o destino de um visitante. Abaixo, uma figura encapuzada surge caminhando por um campo, envolta em mistério. E, finalmente, em um close-up perturbador, surge o rosto pálido e com um sorriso sinistro do padre do gênero mais estranho, que é imediatamente seguido pela imagem dele de costas, afastando-se, selando a atmosfera sinistra de sua chegada. O mangá nos dá mais pistas sobre o misterioso padre. Ele raramente aparecia durante o dia, preferindo os recintos de sua sombria igreja, ou se aventurando apenas em dias muito nublados. Era evidente seu profundo ódio pelo sol. A narrativa então nos leva a uma semana antes, quando a situação começou a escalar. E logo aconteceu, nos diz o mangá, mostrando que um jovem que havia sido mandado a um vilarejo próximo simplesmente desapareceu, marcando o início da crise. A crise na vila escala rapidamente para uma emergência grave. Em apenas 10 dias, 10 moradores desapareceram, deixando a população paralisada de medo. Mas a verdade veio à tona. Um jovem conseguiu escapar de suas garras e procurou a polícia. O causador, o padre vampiro, continuava a operar das sombras. É então que vemos o padre em um close-up aterrorizante, com seu rosto sádico e a boca escorrendo sangue fresco. Sua verdadeira e monstruosa identidade é finalmente revelada. Após a revelação do padre, os moradores e a polícia local se mobilizaram, interrogando o sobrevivente e indo investigar a igreja. No entanto, a noite se aproximava rapidamente e o destino estava selado. Um dos policiais, em particular, percebe a mudança, e a imagem seguinte nos revela o padre vampiro, espreitando das sombras. E então, o horror se instala. O mesmo policial é brutalmente atacado, mostrando que a noite trouxe consigo a carnificina. A sequência termina com um salto temporal, 2 dias depois, indicando que o massacre já havia se espalhado. A cena se transporta para fora do vilarejo, no dia 5 de julho. A área está isolada pela polícia, com tendas e fitas de isolamento, indicando a gravidade da situação. Os policiais se mostram sem ideias e confusos. É então que Integra Hellsing chega ao local. Um dos policiais a reconhece, surpreso, e questiona sua presença ali. Com uma confiança inabalável, Integra responde que eles não precisam mais se preocupar, declarando que, de agora em diante, o caso estará sob a jurisdição da Hellsing, assumindo o total controle da situação. A Hellsing começa a esclarecer o horror. Há 3 horas, todas as comunicações com o vilarejo foram cortadas, mas ainda foram capturadas imagens confusas de pessoas. Íntegra revela a verdade. As criaturas que infestam o local são ghouls, humanos, cujo sangue foi drenado por seus mestres demoníacos, tornando-os servos. Diante da incompreensão dos policiais, Íntegra afirma com certeza que há vampiros no vilarejo. A incredulidade dos oficiais é palpável, especialmente quando um deles repete vampiros, mas Íntegra não hesita, confirmando friamente, sim, deixando clara a natureza da ameaça que a polícia está enfrentando.
A descrença dos policiais é evidente ao questionarem como algo tão impossível quanto vampiros poderia estar acontecendo, baseando-se no que lhes foi dito. A Helsing, por sua vez, afirma que o fato é inegável e que o trabalho deles acabou ali. Íntegra, imponente, encara os policiais, incluindo os agentes mascarados da polícia local que estão ao lado dela, e os despreza, dizendo que covardes como vocês não entenderiam e que é melhor que permaneçam na ignorância. Íntegra então se apresenta. Nós, os Cavaleiros Reais Protestantes, somos parte da organização Helsing. Ela revela a missão centenária de sua família. Nós exterminamos mortos-vivos impuros há séculos e reafirma o propósito de sua organização. Fomos designados para destruir todas as entidades não humanas que ousam ameaçar ao nosso grande país e seus ensinamentos, deixando claro que não há espaço para mais questionamentos sobre a verdadeira razão de sua existência. Íntegra Helsing continua sua explicação brutal aos policiais. Ela declara que há um vampiro no vilarejo que precisa ser eliminado e alerta que qualquer reforço policial adicional será apenas mais alimento para a criatura. Em uma revelação chocante, Íntegra explica a biologia vampírica. Para um vampiro se reproduzir verdadeiramente e criar outro vampiro sob seu controle, e não um simples ghoul, ele precisa sugar totalmente o sangue de uma virgem do sexo oposto. Ela enfatiza que tanto os ghouls quanto os vampiros comuns podem ser controlados e até destruídos por seus mestres. E, com um sorriso sombrio, Íntegra finaliza sua explicação pragmática e brutal com a afirmação: esse é o nosso trabalho. Diante de tudo isso, os policiais questionam em choque: o que diabos? A Helsing começa a revelar sua cartada final. Vemos Alucard de costas, já a caminho do vilarejo, enquanto a organização declara que enviou um de seus exterminadores de vampiros e que ele pode desfazer esta desordem em questão de horas. Os policiais, em choque, questionam a capacidade e a natureza desse indivíduo desconhecido. E então, na impactante sequência final, ele é revelado. Seu nome é Alucard. A Helsing o descreve como um especialista em exterminar vampiros, afirmando que ele conhece vampiros melhor que qualquer um, deixando clara a natureza formidável e singular do agente que assumirá o controle da situação. A atmosfera gótica se aprofunda, com uma bela e imponente lua cheia, dominando o céu noturno, emoldurada por galhos secos de árvores. Em um close-up, vemos Alucard, que, com um sorriso enigmático, comenta: "Que noite linda!". Acompanhando Alucard enquanto ele caminha silenciosamente sob a luz da lua, ele completa seus pensamentos com uma ironia peculiar. São noites desse tipo que fazem o sangue enlouquecer. Contudo, para ele, é apenas uma noite calma e bonita, reforçando sua natureza única e sua conexão intrínseca com as trevas e com a própria sede vampírica. A intensidade da perseguição aumenta. Ceras Victoria é vista correndo desesperadamente, enquanto a risada macabra dos ghouls ecoa atrás dela. E, de forma aterrorizante, o padre vampiro, com um sorriso sádico, declara: "Não adianta correr", enquanto ela tenta revidar disparando sua arma. No entanto, ela é rapidamente sobrecarregada, não por um golpe, mas pela assustadora e instantânea aproximação do padre vampiro. Em um piscar de olhos, ele surge diante dela. A sequência se encerra com um close do rosto de Ceras em puro terror, com sua visão distorcida e seu corpo reagindo à presença esmagadora e súbita do monstro. O padre vampiro zomba de Ceras, revelando sua invulnerabilidade. "Atirar em mim não fará efeito algum." Vemos Ceras em agonia, seu rosto contorcido de desespero, enquanto ela é firmemente agarrada pelo braço pelo padre. A cena ao redor mostra os horrores, seus colegas policiais transformados em ghouls. O padre, mantendo seu controle físico sobre ela, a convida de forma cruel a se juntar aos mortos-vivos. "Todos os seus companheiros viraram meus escravos. Por que você não se junta a eles?", intensificando o terror e a sensação de impotência de Ceras. O terror de Ceras se aprofunda. O padre vampiro, com um sorriso sádico, explica suas intenções cruéis. Ele precisa de um escravo fiel e não tem a intenção de criar uma vampira com vontade própria. Desprezando Ceras, ele a insulta, questionando se uma garota da idade dela poderia ser virgem antes de proferir sua ameaça hedionda. "Primeiro, eu irei abusar de você, em seguida, beber todo o seu sangue." Ele a informa que, depois disso, ela poderá fazer parte de seu exército.
Ceras grita em desespero. A sequência culmina com uma intervenção súbita e poderosa. Uma voz calma e autoritária, vindo das sombras, ordena: pare. Alucard surge de forma imponente, encarando o padre vampiro e o questionando com indiferença. Já acabou? O padre reage com absoluto choque e fúria diante da súbita aparição e da aura de poder de Alucard. Enquanto o padre está em pânico, Alucard, sob a luz da lua, inicia um monólogo de desdém, afirmando que os jovens de hoje o enojam, ligando-os a toda a podridão que toma conta de cada esquina do mundo, mostrando seu desprezo pela natureza decaída dos vampiros menores e do mundo. O padre vampiro desafia Alucard, perguntando o que ele quer e o chamando de rato perdido. Alucard, com seu sorriso enigmático, se apresenta. O nome é Alucard e se descreve ironicamente como parte da unidade de higiene da Hellsing, um especialista em acabar com lixos menores como você. O padre reage com incredulidade e raiva, zombando da ideia de Alucard ser um especialista, soltando uma risada sinistra. Em seguida, com uma expressão de comando severo, ele ordena aos seus Ghouls: matem-no, selando o início do confronto. A ação se intensifica. Em um impacto brutal, Alucard é visto sendo atingido por múltiplos disparos, com sangue e detritos voando, e uma expressão de surpresa em seu rosto. Ceras Victoria assiste a tudo em puro horror e choque, seus olhos arregalados. E, na sequência final, vemos os Ghouls armados que acabaram de atirar em Alucard, revelando a origem dos ataques e preparando o terreno para a demonstração de poder que está por vir. A batalha atinge um clímax brutal. Alucard é atingido por uma barragem de disparos, enquanto os Ghouls continuam a atirar. Seu rosto é destruído pelos impactos, e ele cai de joelhos sob a força dos tiros. Em um momento chocante, seu braço é cortado devido à intensidade do ataque. No entanto, o padre vampiro, em um ato de arrogância e desdém, ri e pergunta: o quê? Já acabaram com ele? Acreditando que Alucard foi finalmente derrotado pelos seus servos. A cena revela a verdadeira natureza de Alucard. Primeiro, ouvimos sua risada, mesmo estando ferido. Ele está ajoelhado, demonstrando sua resiliência, enquanto Alucard declara com confiança que armas de fogo não o afetam e que não se pode matar um vampiro com meras armas de fogo. Em seguida, um close-up sombrio mostra seu rosto, se regenerando dos ferimentos brutais que sofreu. Seu braço decepado também se reconstrói diante de nossos olhos. Finalmente, Alucard se ergue em sua forma sombria e ameaçadora, deixando o padre vampiro em estado de choque e incredulidade diante da futilidade de seus ataques. Alucard completa sua demonstração de superioridade. Com uma aura sombria, ele zomba do padre vampiro, dizendo: isso é se você tivesse usado uma arma de verdade, insinuando que os ataques recebidos não foram nada para ele. Em um movimento fluido e imponente, Alucard saca sua icônica pistola, apontando-a diretamente para seu oponente. No fundo, o padre vampiro reage com puro horror e incredulidade, percebendo que está lidando com um adversário de um nível totalmente diferente. A fúria de Alucard se manifesta. Vemos um close de sua pistola disparando. E em seguida, os Ghouls são brutalmente atingidos e desmembrados em uma explosão de sangue e violência. O padre vampiro, em choque, grita: Santo Deus! Enquanto um Ghoul próximo a ele cai, vítima dos disparos de Alucard. Ceras Victoria, com os olhos arregalados, assiste a tudo em absoluto terror. E a sequência final mostra Alucard ainda atirando, consolidando sua superioridade esmagadora. O padre vampiro, incrédulo, questiona Alucard: Você, por que está fazendo isso? Alucard, caminhando calmamente, responde com desprezo que se ele deixasse idiotas como você continuar a criar problemas, eu estaria em problemas. Ele afirma que se um tolo ignorante como você causasse mais confusões além dessa, Alucard não permitiria. Em um close-up sinistro, declara que ainda tem algumas raízes humanas, e por essa razão, ele não permitirá a destruição da humanidade, que é uma possibilidade distinta, estabelecendo seu papel como protetor contra a aniquilação. A tensão atinge o seu auge. Alucard, com sua pistola em punho, declara friamente: agora morra. Em um ato de desespero, o padre vampiro faz Ceras Victoria sua refém, gritando para Alucard: não se mova, Alucard, fique parado aí.
O padre tenta negociar. Ela é a única que sobrou. Você quer ela viva? Implorando pela vida de Ceras em troca de sua própria liberdade. Eu não estou pedindo muito, apenas minha liberdade pela vida dela. Eu irei para qualquer lugar que você queira. A sequência culmina com um close-up do olhar sombrio e determinado de Alucard, revelando sua decisão diante da chantagem. Alucard foca em Ceras, perguntando sem rodeios: Garota, você é virgem? O padre, segurando Ceras como um refém e perplexo com a pergunta, questiona Alucard: O quê? O que você está dizendo? Alucard, impaciente, insiste na resposta. Em desespero e confusão, o padre se volta para Alucard, exclamando: O quê? Droga, pare de falar! Alucard então grita diretamente para Ceras: Droga, me responde! Finalmente, sob toda a pressão e com visível vergonha, Ceras responde: Sim, eu sou! Alucard toma uma medida drástica. Com um único tiro, ele atravessa o corpo de Ceras Victoria para atingir fatalmente o padre vampiro. O padre, em choque e agonia, grita: O quê? Ao perceber a estratégia brutal de Alucard. A sequência termina com um close-up da mão de Alucard, com um selo místico brilhando, enquanto ele se prepara para finalizar o padre com um ataque corpo a corpo. Alucard finaliza o padre vampiro com uma demonstração brutal de poder. Ele solta uma risada maníaca enquanto desfere o golpe final. Vemos o padre em agonia e horror, jorrando sangue, enquanto Alucard o empala com a sua própria mão, mostrando-o pendurado e contorcido. O olhar de Alucard é de frieza absoluta, confirmando a morte do padre e a extensão de seu poder. A cena foca nas consequências do ataque de Alucard. Vemos um close sombrio de Alucard através do buraco no peito do padre, seguido por Ceras Victoria caída no chão, fatalmente ferida. Alucard se aproxima do corpo da policial, observando os resultados de seu disparo estratégico. Ele então revela friamente a Ceras o que fez ao padre. Eu acertei o coração dele. Assim, acertei através do seu fígado. Em seguida, ele comenta sobre a situação dela. Sem chance. Como a ferida é grande, você não tem outra possibilidade de sobreviver. Finalmente, Alucard se inclina sobre Ceras, perguntando com uma intensidade sombria e enigmática. E então? Vemos Ceras Victoria, acordada e em choque, processando o horror que acabou de vivenciar. A cena muda para a lua cheia sobre a cidade, e, em seguida, para uma área isolada pela polícia. Ali, Alucard se ergue, imponente, carregando Ceras em seus braços, enquanto policiais chocados notam seu retorno. Integra Helsing, por sua vez, elogia Alucard, dizendo: Excelente, Alucard, e então questiona os resultados da missão, demonstrando sua autoridade e o controle sobre a situação. Então, Alucard chega com Ceras em seus braços, dizendo: Me livrei do padre, sem sobreviventes. Íntegra questiona Alucard: O que é essa mulher então? Ela não é uma sobrevivente? Ceras responde: Eu já morri, desculpe. Todos ficam sem entender nada. Então, Íntegra retruca: O que você estava fazendo? Alucard se defende: Eu não tive outra escolha. Ceras fica pedindo desculpa. Então Íntegra conclui o capítulo dizendo que o resultado de hoje foi 0.